O eco do galo e o olhar de Cristo. Você aí já se sentiu derrotado consigo mesmo por ter falhado justamente quando mais queria acertar? Já prometeu algo com o coração cheio de coragem, mas quando chegou a hora, sua atitude não correspondeu às palavras? Pedro sabe exatamente o que é isso. Ele não começou como um herói da fé. Era apenas Simão, um pescador comum, com mãos calejadas e dias marcados pela dureza do trabalho. Sua vida era previsível até que Jesus passou por ali e disse: segue-me. Esse chamado mudou tudo. Sem hesitar, ele deixou as redes, o barco, a rotina e seguiu aquele que falava com autoridade e amor. Era o início de uma jornada extraordinária. Pedro passou a caminhar com Jesus, ouvindo sua voz de perto, vendo milagres acontecer diante de seus olhos. Ele não era perfeito. Era impulsivo. Falava demais às vezes, mas era sincero. Tinha coragem. Foi o único que andou sobre as águas quando muitos hesitaram. Pedro foi o primeiro a dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele queria acertar. Queria ser fiel. Mas o coração humano é frágil. E por mais que o amor por Jesus fosse verdadeiro, Pedro descobriu de forma amarga que a força da vontade nem sempre sustenta o peso da pressão. Sabe, na noite em que Jesus foi preso, Pedro teve medo e, diante de perguntas simples, negou conhecer aquele a quem prometeu seguir até a morte. 3 vezes. A última com juramento. E então o galo cantou. Naquele instante, Jesus olhou para ele, não com raiva, não com desprezo, foi um olhar cheio de amor e verdade que atravessou a alma de Pedro. Ele saiu e chorou amargamente. Não chorou só por medo e nem por vergonha externa. Chorou porque sentiu o vazio de ter negado aquele que mais amava. Pedro não caiu apenas em um erro, ele caiu em si próprio. Mas Jesus não desistiu dele. Após ressuscitar, quando o anjo dá instrução às mulheres no túmulo
há um detalhe precioso. Ide, dizei ao discípulo e a Pedro. Jesus fez questão de citar seu nome. Ele sabia que Pedro estava se sentindo excluído, indigno. E esse recado era como dizer: eu ainda conto com você? Mais tarde, à beira do mar da Galileia, o mesmo cenário do primeiro chamado. Jesus encontra Pedro de forma simples e amorosa, prepara pão e peixe sobre as brasas. Nenhum sermão, nenhuma cobrança, apenas uma pergunta repetida 3 vezes. Pedro, tu me amas? Não era para machucar, mas para curar. Uma pergunta para cada negação. E Pedro, agora mais humilde, responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. A partir desse encontro, Pedro se transforma. Com o coração restaurado, ele assume seu papel com firmeza, pregar com ousadia, enfrentar prisões, liderar com sabedoria, não sem falha, mas com entrega. Ele aprendeu que a força verdadeira não está em nunca cair, mas em sempre levantar, com os olhos fixos em Cristo. E talvez seja isso que mais nos toca em Pedro, porque todos nós, em algum momento, já negamos Jesus com atitudes, omissões, escolhas erradas. Já dissemos sim com os lábios e não com ações. Já choramos escondidos, envergonhados, por não sermos quem gostaríamos de ser. Mas o mesmo olhar que alcançou Pedro naquela noite também nos encontra hoje. Jesus ainda chama pelo seu nome. Ele ainda prepara um lugar à beira do nosso caminho, esperando nosso retorno. Ainda pergunta: você me ama? E mesmo com a voz embargada, ainda podemos responder: Senhor, tu sabes todas as coisas. Porque o amor dele não desiste. E no fim, como Pedro, nossa maior vitória talvez não seja em fazer tudo certo, mas em nunca deixar de voltar para Jesus, de coração aberto, arrependido e pronto para recomeçar.